imenso prazer poder participar do projeto Saiba Mais sobre o Prêmio Nobel da Embaixada da Suécia aqui no Brasil, a qual eu agradeço imensamente o convite e fico muito honrado em participar. Meu nome é Antônio Fidalgo, eu sou pesquisador-chefe do Instituto Senai de Inovação em Química Verde aqui no Rio de Janeiro. E a gente começa com uma pergunta: o que será que esse Prêmio Nobel em Química 2023 tem a ver com as cores mais precisas e brilhantes das nossas televisões, nas TVs das nossas casas? Acreditem, tem muito a ver e a gente vai ver muito mais. Nesse ano, o Prêmio Nobel de Química foi destinado a 3 grandes pesquisadores: Moose Bawende, do MIT, nos Estados Unidos, Louis Bruce, da Universidade de Colômbia, também nos Estados Unidos, e Alexei Yakimov, da Nanocrystals Technology, dos Estados Unidos. A minha missão aqui vai ser tentar explicar da forma mais acessível possível esse assunto, extremamente importante, diga-se de passagem. É bom entendermos que a gente está falando de décadas de duro trabalho, muitas pessoas, muitos cientistas envolvidos aí ao redor do mundo e com grande impacto na nossa sociedade. Mas vamos tentar. A gente sabe que as propriedades de um elemento elas são regidas pelo número de elétrons que esses elementos possuem. Mas, quando a gente vai para a escala nanométrica, a gente começa a perceber outros fenômenos, os chamados fenômenos quânticos. E aí, essas propriedades elas são determinadas pelo tamanho dessa matéria. O mais curioso ainda é que os físicos já conheciam esse fenômeno, pelo menos em teoria, ou seja, teoricamente, esses efeitos quânticos, eles eram dependentes do tamanho e poderiam surgir em partículas nanométricas. Só que nessa época, a gente está falando aí alguns anos antes da década de 80, ainda não era possível provar que esse fenômeno de fato acontecia. A gente estava só no campo da teoria. E aí, nesse ano, em 2023, o Prêmio Nobel de Química foi exatamente para esses 3 pesquisadores que conseguiram produzir partículas tão pequenas que as suas propriedades eram determinadas pelos fenômenos quânticos. As partículas chamadas de pontos quânticos são agora de grande importância para a nanotecnologia. A gente vai discutir agora um pouquinho da história desse desenvolvimento. Em 1979, no início da década de 80, Alexei Yakimov ele conseguiu criar efeitos quânticos dependentes do tamanho em vidro colorido. A cor vinha de nanopartículas de cloreto de cobre e Yakimov conseguiu demonstrar que o tamanho da partícula afetava a cor do vidro por meio dos efeitos quânticos. Algum tempo depois, Louis Bruce foi o primeiro cientista no mundo a provar os efeitos quânticos dependentes do tamanho em partículas. Já em 1993, Moose Bawende ele revolucionou a produção química de pontos quânticos com uma qualidade tão elevada, fazendo com que essas partículas fossem quase perfeitas. Essa qualidade é que foi possível para que todas as aplicações que a gente vê hoje e muitas outras em desenvolvimento fossem possíveis. A gente fala que muito das propriedades de cor, dependendo do tamanho, em termos gerais, esses pontos quânticos, quanto maior, eles passam a emitir vermelho e quanto menor, eles passam a emitir lá para o azul. Mas a gente tem muitas outras propriedades, como, por exemplo, dependente do tamanho do ponto quântico, né? Potenciais redox, temperatura de fusão, transições de fase, apenas citando algumas delas. E a gente já consegue entender o tamanho das aplicações possíveis, que já vem sendo realizado, e muitas outras que ainda certamente virão. Atualmente, é possível produzir pontos quânticos com propriedades altamente controladas e dependentes do tamanho, utilizando métodos químicos consolidados com custos relativamente baixos. Esses materiais hoje são revolucionários e amplamente disponíveis.
A gente está falando em 2021 de um mercado de mais de 4 bilhões de dólares. A gente, além das cores das TVs QLED, que eu falei agora há pouco, a gente tem possíveis aplicações na fotodetecção do infravermelho. A gente tem muitas aplicações futuras, como, por exemplo, eletrônicos flexíveis, os sensores cada vez menores e mais precisos. E talvez o que me chama mais atenção é o grande potencial dos pontos quânticos em melhorar a tecnologia das placas solares, fazendo com que elas fiquem mais finas, por exemplo, mais eficientes. Isso vai contribuir muito para a transição energética que a gente vem cada vez mais discutindo, a redução das emissões de carbono, o aquecimento global, as mudanças climáticas que a gente já vem percebendo. Eu acho que talvez num futuro muito próximo a gente perceba ainda mais aplicações desses pontos quânticos. Sem falar nas grandes aplicações biomédicas, na capacidade de marcação de células com tumor, de marcação no interior de células, diagnóstico de doenças, dispositivos biomédicos. Então a gente está falando realmente de uma produção científica, uma inovação que foi muito importante para a humanidade. Eu acho que a gente tem muito que agradecer a esses 3 pesquisadores especialmente e todos os outros que ao redor do mundo vêm trabalhando nesse tipo de tecnologia. Muito obrigado.